A ambição sem propósito de Toshihin e Barou e o que isso revela sobre a vida real, dinheiro, ego e sentido. Antes de começarmos, quero que vocês façam esses dois favores aqui pra mim. Fazendo favor, se inscreve no canal e deixe o like, assim vocês vão ajudar bastante o meu canal e o meu vídeo aqui no YouTube para que ele possa crescer. E também ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo do canal. Agora vamos falar sobre algo que vai muito além de Blue Lock, que é um anime, mangá japonês sobre futebol, só que não fala tanto de futebol assim, é bem interessante essa ideia assim. Mas vamos falar sobre o tipo de ambição que parece forte, mas que por dentro está completamente vazia, em que tem a ambição de Toshihin e de Barou Shoei, e como ela representa exatamente o que muitas pessoas vivem no mundo real, no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos e até nos investimentos. Começando com o tópico 1, o que é ambição sem propósito? A ambição sem propósito é quando você deseja vencer, conquistar ou provar algo, mas não sabe exatamente por que está fazendo aquilo. É o aluno que estuda por pressão, o profissional que trabalha apenas por status, o investidor que compra ações só porque todo mundo está comprando. É a pessoa que vive reagindo ao mundo e não criando o próprio caminho. A ambição sem propósito é barulho sem direção. É como acelerar um carro potente com um volante travado. E isso nos leva a Rin e Barou, dois dos jogadores mais talentosos de Blue Lock e dois dos mais perdidos. Não que eu não goste desses dois personagens, muito pelo contrário, eu gosto bastante deles inclusive. Mas voltando aqui para um tópico aqui que seria o 2. A ambição vazia de Toshihin. A motivação de Rin é simples: superar o irmão Sai. Ele vive uma ambição reativa. Ele não quer ser o melhor porque ama o futebol. Ele quer ser o melhor para derrotar o irmão dele. E isso cria um tipo de energia poderosa, mas extremamente frágil. Rin é disciplinado, frio e analítico. Ele treina sem parar, observa tudo, se planeja como um computador humano. Mas por trás dessa maestria existe um vazio emocional, porque toda a sua identidade depende de um único ponto externo, o irmão dele, o Sai. Se Sai desaparece, se Sai desiste do futebol, se Sai não liga, se o sai da vida dele assim no geral. Nossa, que piada ruim. Enfim, o castelo inteiro de Rin desmorona. É baseado em ressentimento. E Nietzsche chama isso de espírito reativo. Aquele que age em resposta ao outro, não por criação própria. Que é um exemplo da vida? A pessoa que só vai para academia para calar os críticos. O investidor que compra ações apenas para mostrar que sabe mais que os outros. O cara que trabalha 14 horas por dia só para provar valor para os pais ou para as outras pessoas também. E esse tipo de ambição funciona no começo, mas destrói a pessoa a longo prazo. Rin vive preso na sombra do irmão, e muita gente vive presa na sombra de outras expectativas. 3. A ambição egoísta e estagnada de Barou Shoei. Barou é o caso oposto dele. Do Toshihin. Ele não está reagindo a ninguém, ele está reagindo a si mesmo. Ele quer ser o rei, o dono da bola, o centro do universo, mas o que significa ser rei? Dominar quem? E para quê? Nem ele sabe. Ele apenas gosta da sensação de estar no topo. A ambição dele é baseada em ego e não em visão. E isso gera um tipo de estagnação perigosa, porque Barou, ao contrário de Rin, não se compara a ninguém. Ele apenas se coloca acima de todos, mesmo quando não está. Ele se recusa a mudar o estilo de jogo, a cooperar, a evoluir. Ele se esconde atrás da própria frase: "Esse é o meu jeito de jogar". Parece forte, mas na verdade é medo. Medo de perder seu pequeno castelo. Medo de descobrir que não é tão bom quanto acredita. E Viktor Frankl dizia: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E o problema do Barou é que ele não tem um porquê, ele só tem um personagem. E quando o personagem não funciona, ele quebra. O exemplo da vida real: o profissional que nunca muda porque sempre fez assim. O investidor que se recusa a estudar porque já sabe de tudo. A pessoa que usa o ego para encobrir insegurança. Barou nos mostra que ambição sem propósito vira prisão. 4. Por que isso revela tanto sobre nós mesmos? Rin e Barou representam dois tipos
tipos de ambição comum no mundo real. O tipo 1, a ambição pela validação, que seria o caso do rim. Você só se sente vivo quando está sendo aprovado. Sua motivação depende dos outros. Se tiram o alvo da sua frente, você perde o rumo. E o tipo 2, que seria a ambição pelo domínio, do Barrow, você quer ser o melhor, mas não sabe por quê. Você confunde ego com identidade. Você acredita que já está completo e não precisa mudar. Esses dois tipos movem milhares de pessoas todos os dias no trabalho, na escola, na vida pessoal e, claro, nas finanças. 5. A lição financeira escondida em Blue Lock. Você já percebeu que muitos investidores iniciam por ambição vazia? Realmente, todo mundo começa assim, ó. Querem ficar ricos rápidos, querem provar algo para alguém, copiam outros investidores sem saber o motivo, investem porque está na moda, buscam status e não a liberdade financeira. Isso é rim e Barrow puro. Ambição sem propósito financeiro claro. O investidor entra em modismos, toma riscos desnecessários, compra e vende por emoção e compara sua vida com a do outro, assim como o rim perde o foco e Barrow perde o controle. O investidor perde o norte e a verdadeira liberdade financeira exige propósito e não apenas a ambição. 6. A verdadeira ambição produtiva. O exemplo de Isaac. Isaac não tem o talento de rim, não tem a força egocêntrica de Barrow, mas tem algo que os dois não têm, que seria propósito. Ele quer compreender o jogo, ele quer evoluir, ele quer ser melhor do que ele mesmo foi ontem. Ele tem uma ambição criativa, ele tem curiosidade, ele vê a derrota como informação, não como ameaça. Isaac representa a ambição madura, aquela que nasce do crescimento e não da insegurança. E no mundo real, esta é a mentalidade que muda vidas, porque ela tem a ideia de aprender constantemente, adaptar-se e construir visão de longo prazo, investir com estratégia, evoluir de forma contínua e ser melhor que o próprio eu de ontem. O Isaac não precisa de inimigo para se motivar, ele precisa apenas de um propósito. 7. Como encontrar o seu propósito dentro da ambição? E aqui está uma reflexão prática para aplicar na vida e nas finanças. Por que eu quero isso? Se a resposta envolve alguém específico, cuidado, você está no caminho do rim, ou aquela pergunta, para que isso vai servir no futuro? E se você não tem clareza, cuidado, você está no caminho do Barrow. Porém, as coisas começam a mudar quando você tem aquela pergunta, o que isso constrói a longo prazo? E então aqui nasce seu propósito real, sobre a olhar para frente o que você realmente quer daqui para frente. Então, eu seria motivado mesmo se ninguém estivesse olhando, e esse é o teste final da ambição saudável, que seria o propósito é o motor invisível. A ambição é apenas a gasolina. Sem o motor, a gasolina explode. Com o motor, ela move você para qualquer lugar. 8. A conclusão seria o seguinte: Rim e Barrow são personagens poderosos não por suas habilidades no campo, mas porque representam dois tipos de pessoas reais. Aquelas que lutam para provar algo e aquelas que lutam para proteger seu ego. Ambas se parecem fortes, mas quebram quando o mundo muda. E a verdadeira força está em quem tem um propósito, em quem entende o porquê, em quem transforma ambição em direção. A ambição sem propósito é vaidade e a ambição com propósito é destino. Então, com isso, deixe seu comentário sobre o que achou do vídeo e também compartilhe para que outras pessoas também possam assistir esse vídeo também. Então, com isso, tenha uma boa semana e boa sorte nos campos de batalha. Falou e até mais. Fui!